Oi, pessoal, eu sou a professora Luciane Quinal, professora de História da Escola Evolução. Esse vídeo é do 8º ano e é um vídeo de revisão dos conteúdos de História. Então, vamos lá! Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre o governo da Convenção Nacional, que está na apostila na página 329. Então, assim, pessoal, com o estabelecimento, do governo da Convenção Nacional e com a instauração da República, os deputados, eles passaram a discutir as medidas revolucionárias a serem adotadas na França. Então, os políticos, eles se organizaram em 3 grupos principais. Então, o primeiro foram os jacobinos, que eles eram representantes dos trabalhadores urbanos, e dos pequenos comerciantes, da população mais pobre da França. O que eles defendiam? Então, eles defendiam as reformas em benefício dessa classe social, buscando mais igualdade. Tá? O próximo são os girondinos. Então, os girondinos, eles eram representantes da alta burguesia, dos banqueiros e dos grandes comerciantes, O que eles defendiam? Defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e a limitação das conquistas sociais por temerem perder suas posses. E o último grupo é a planície, que era um grupo formado por políticos que não tinham posicionamento bem definido, Tinha vezes que eles aderiam às propostas dos jacobinos e outras vezes eles aderiam às propostas dos girondinos, tá? Então, eles ficavam no meio termo, ok? Vamos falar agora sobre o período do terror, que está lá na página 331. Então, assim, pessoal, foi a partir de meados de 1793 que o governo jacobino ele adotou uma postura mais rigorosa. Então, o líder Robespierre ele assumiu o controle do Comitê de Salvação Pública e incentivou a mobilização popular e a luta armada contra os chamados inimigos da Revolução. Então, os opositores do movimento revolucionário eles deveriam ser perseguidos e acusados de trair o regime. Então, essa época ela ficou conhecida como período do terror, por causa dos diversos julgamentos e das condenações que eram feitas pelo comitê. Então, muitas pessoas elas foram julgadas e executadas em locais públicos. Também nessa época era muito usado a guilhotina, que era um instrumento que era usado para a decapitação dos condenados, concedendo assim uma morte rápida e menos sofrimento. Então, era cortada a cabeça dos condenados, tá? Vamos falar agora do 18 Brumário, lá na apostila, na página 332. Então, assim, pessoal, durante o governo do Diretório, a França ela estava numa situação bastante instável, E uma das soluções encontradas, para os setores da burguesia, para buscar um equilíbrio, maior de forças e certa estabilidade política, foi esse golpe, um golpe de Estado. E nesse golpe, pessoal, o general Napoleão Bonaparte, ele assumiu o governo francês com o apoio do exército e também da alta burguesia. Então, esse acontecimento, esse golpe, ele ficou conhecido como 18 Brumário e ele acabou ocorrendo no dia 9 de novembro de 1799. Ou em 18 Brumário, segundo o calendário vigente da Revolução, tá? Vamos falar agora sobre o Código Civil. Então, lá na apostila, na página 336, nós vamos falar sobre o Código Civil, que para ele legitimar os ideais burgueses e liberais que vinham sendo implantados pouco a pouco desde os tempos da Revolução,
Então, Napoleão, ele aprovou em 1804 um novo Código Civil para a França, né? Esse documento ele estabeleceu a igualdade dos cidadãos perante a lei, né? A separação entre igreja e Estado, a possibilidade do casamento civil, o fim dos privilégios feudais e o direito à propriedade. Então, assim, em alguns aspectos, o código ele ainda apresentava algumas características conservadoras, né? Por exemplo, as mobilizações, as greves, os protestos que eram contrários ao governo ainda eram proibidos, assim como a associação de sindicatos. Também, pessoal, o código ele não reconhecia a igualdade social entre homens e mulheres, né? As mulheres ainda continuaram sendo não valorizadas segundo esse Código Civil, tá? Vamos falar agora do bloqueio continental. Vamos lá para a página 338. Então, esse bloqueio ele tinha como objetivo enfraquecer os ingleses economicamente, né? E ele aconteceu em 1806 e quando Napoleão decretou esse bloqueio continental, tá? Então, segundo essa medida, né, todos os estados europeus, eles ficavam proibidos de negociar com a Inglaterra. Se algum governante ele desrespeitasse as ordens de Napoleão e fizesse, né, algum tipo de troca comercial com os ingleses, a França ameaçaria atacar militarmente essa região, tá? Alguns estados europeus seguiram essas determinações. 2 casos que tiveram complicações maiores, então, com Napoleão, que foi o caso de Portugal, né? Que ele era muito dependente do comércio com os ingleses e ele resistiu a esse bloqueio, né? E também foi o caso da Rússia, que também não aderiu ao bloqueio e em represália ele foi atacado por Napoleão em 1812, tá? Nós vamos ver um pouquinho agora sobre a tática russa da terra arrasada. Então, na apostila, na página 339. Então, assim, Napoleão, né, organizou um grande número de soldados para a invasão francesa na Rússia. Cerca de 600 mil soldados ele tinha. Então, só que teve um problema que dificultou a invasão, tá? Que era a tática russa. A tática russa, ela era baseada ela consistia, né, em deixar sem suprimentos as cidades por onde Napoleão passava, dificultando assim o abastecimento de suas tropas. Então, os russos, né, eles destruíam e queimavam as suas próprias cidades antes que os franceses chegassem. E daí, quando os franceses passavam pelas cidades russas, não encontravam absolutamente nada. Estava tudo queimado, tudo destruído. E assim eles não tinham nenhum tipo de provisão para restabelecer os seus exércitos, né? Para os soldados se alimentarem, para os soldados tomarem água, não tinha nada. Estava tudo destruído e queimado. Tá? Fazendo com que os franceses batessem em retirada da Rússia. Nós vamos agora para a apostila, página 349. Nós vamos falar sobre a derrama, né? A derrama foi um imposto forçado que o governo português cobrava às pessoas que tinham dívidas com Portugal, tá? Vamos falar agora sobre Tiradentes. Então, lá na apostila, página 350, né? Então, assim, Tiradentes foi um dos líderes da Conjuração Mineira. Então, ele foi um militar, né, de baixa patente, e ele era chamado de Joaquim José da Silva Xavier.
né, também conhecido como Tiradentes. Então, por ele ter assumido as autoridades, né, a sua participação de liderança no movimento, ele foi condenado à morte, né? E ao longo da história do Brasil, a figura de Tiradentes, ela foi apropriada e reconstruída de acordo com os interesses dos grupos dominantes. Entre os republicanos, por exemplo, Tiradentes ele foi tido como um herói nacional e a sua imagem tornou-se um símbolo dos ideais da República. Então, o dia da sua morte, né, que é em 21, comemorado no dia 21 de abril, ele foi declarado como feriado nacional e muitas pinturas elas passaram a representar ele como um mártir da nação. Vamos falar agora sobre a Conjuração Mineira. Então, lá na apostila, na página 349, né? Então, a Conjuração Mineira ocorreu em 1789, formada por grupos da elite da cidade de Vila Rica, onde eles organizaram um movimento contra Portugal no dia em que acontecera a derrama, que era aquele imposto forçado, né? Feito pela coroa portuguesa às pessoas que estavam com dívidas com Portugal, tá? Então, o governo ele foi informado, né, desse movimento que iria acontecer e prendeu os revoltosos mesmo antes de acontecer essa manifestação. Vamos falar agora sobre a Conjuração Baiana. Então, lá na apostila, página 354 e 355. Então, diferente, né, com que aconteceu a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, ela não teve apenas a participação de grupos da elite, tá? Na Conjuração Baiana, as pessoas das classes populares também participaram desse movimento. Então, o que eles queriam? Eles queriam decretar o fim da escravidão, proclamar a república, diminuir o preço dos produtos e comercializar com outros países. Então, a conjuração, ela não conseguiu, né, Conjuração Baiana, ela não conseguiu se efetivar como um movimento revoltoso, mas as ideias circulavam por Salvador e foram importantes para formar ideais de autonomia em relação a Portugal. Tá? Vamos para as atividades, então. Pessoal, então vamos para as atividades. Então, lá na página 356, na atividade 1, diz assim: como estava a situação de Salvador em meados do século XVIII? Então, Salvador nesse período passava por uma crise de abastecimento, tá? E também ele sofria com uma crise econômica em razão da concorrência da produção açucareira, tá? Então, o que incentivou os produtores se concentrarem na plantação de cana-de-açúcar e não nos produtos básicos à população, tá? Questão 2. Escreva a seguir as quatro principais reivindicações dos conjurados baianos. Então, lá, A. Abolir a escravidão. A. B. Decretar a república. A. C. Ter mais autonomia para o comércio. E a D. Diminuir os preços dos produtos, tá? Questão 3. Releia o texto da página 355. O que propunham os panfletos espalhados por Salvador? Então, esses panfletos, eles buscavam informar a população sobre o movimento, né, que estava acontecendo e convocar todos para uma revolução, tá? Questão 4. Qual é a principal diferença entre as conjurações mineira e baiana? Então, vocês vão colocar lá que a mineira, ela teve como principais participantes os membros da elite, tá? Que eram as pessoas mais ricas, tá? As pessoas estudadas, enfim. E enquanto na conjuração baiana, contou principalmente com a população, né? Os grupos populares, com a população em geral, tá bom? Questão 5. Marque um X na alternativa verdadeira sobre a conjuração baiana. Então, lá, pessoal,
nessa questão, nós falamos que a Conjuração Baiana ela não conseguiu se efetivar como um movimento revoltoso, né? Mas que as ideias dos conjurados elas circulavam por Salvador e foram importantes para formar os ideais de autonomia em relação a Portugal, tá? Já tinha passado isso no vídeo. Agora, pessoal, vamos para a página 357 e vamos completar as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos lá conjuração, barroco mineiro, atividade mineradora, conjuração baiana, conjuração mineira e revolta popular. Então, a primeira frase, espaço, foi um movimento de contestação à dominação portuguesa organizado na cidade de Salvador. O movimento teve a participação das classes populares, sendo considerado assim espaço. Daí espaço é uma aliança entre as pessoas que possuem objetivos comuns e que conspiram com um governo ou autoridade. Próximo, espaço foi um movimento de contestação ao governo português sobre a colônia organizado, principalmente pela elite de Vila Rica, tá? Próximo, o espaço foi um estilo artístico brasileiro que se desenvolveu na região das Minas sob a influência do barroco europeu, tá? E a última, ao longo do século XVIII, espaço foi amplamente explorada no Brasil, principalmente na região onde atualmente se localizava o estado de Minas Gerais. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos ver as páginas que vocês vão estudar para a avaliação. Então, vocês vão estudar lá na apostila, tá bom, pessoal? Somente na apostila de História. Então, página 329, 331, 332, 336, 338, 339, 349, 334 e 335. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até mais!